Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um Nada Pessoal e, como todos vocês sabem, todas as segundas-feiras a gente está colocando um pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Serão 3 rodadas para responder inicialmente sobre 2 questões, sobre educação e sobre as propostas também para a área social na hipótese de ser eleito prefeito de Cuiabá. O programa Nada Pessoal vai ter a participação do jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Ele vai fazer as perguntas pela internet. Ele está em Portugal fazendo um pós-doutorado e vai participar conosco do programa Nada Pessoal. E também conosco a jornalista Júlia Munhoz. A jornalista Júlia Munhoz trabalha conosco aqui no pnbonline.com.br. E nós recebemos hoje o pré-candidato do PSDB. O PSDB que está se reformulando, teve um reforço extraordinário agora na direção do PSDB, que foi a novidade do Marcelo Maluf assumindo a vice-presidência do partido, mas a gente não quer conversar sobre a estruturação do partido. Nós vamos conversar sobre educação. Inicialmente teremos 20 minutos sobre educação e depois 10 minutos sobre as propostas sociais. E deputado Avallone é pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Cuiabá. O deputado Carlos Avallone foi reeleito como deputado estadual em 2022, com 26.594 votos, obtidos em 121 municípios de Mato Grosso, quase o dobro da votação de 2018. O deputado Carlos Avallone Júnior é engenheiro civil, é empresário. A primeira atuação no setor público foi como secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Cuiabá, a convite do então prefeito Dante de Oliveira. Anos depois, já governador, Dante convidou Avallone para assumir a Secretaria de Estado de Turismo e, no segundo mandato, assumiu a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração. É o deputado Carlos Avallone, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o nosso entrevistado de hoje. Eu começo perguntando o seguinte: deputado, a questão da infância, do ensino básico, das creches, qual que é a carência de Cuiabá para número de vagas nas creches e como que você pretende resolver esse problema na hipótese de ser eleito prefeito de Cuiabá? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Antero, Júlia, Pedro Pinto. É um prazer poder estar aqui junto com vocês nessa condição de pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Bom, na educação, que é o nosso primeiro tema que nós vamos discutir aqui, eu acho que nós vamos ter em Cuiabá 4 desafios importantes na questão da educação, né? A questão da educação de Cuiabá, ela tem uma história boa, positiva, que começa lá com a grande transformação feita no governo Dante de Oliveira, que nós conversamos aqui. O Dante mudou a concepção da educação lá atrás e várias outras administrações seguiram este caminho. Então, nós temos boas administrações na educação. Eu acho que isso é importante para os números que eu vou colocar aqui. O primeiro desafio é esse que você colocou, Antero, sobre as creches. Então, de 0 a 3 anos, nós temos aqui em Cuiabá uma necessidade de 34 mil vagas. Então, não é bem vagas que precisariam ser ocupadas agora. Porque existe uma meta nacional de que, do número de crianças nessa idade, você precisaria de 50% ter vagas em creche. Esse seria uma meta a ser alcançada. Em Cuiabá, nós temos 28% de matrículas nesses números. 9.800 crianças, mais ou menos, em creche. Nós precisaríamos de 7.000 e alguma coisa de novas vagas. Para atingir uma meta legal, que seria 50% das crianças que necessitam de creche. Ainda essas 9.800 que hoje já estão em creche, não são todas que estão em período integral. E hoje a sociedade precisa, as mães precisam, as famílias precisam que seja em tempo integral. Então nós vamos ter um trabalho para 4 anos que a gente consiga atingir a meta de 50%, mais
7 mil e poucas vagas, ou 7 mil e poucas vagas, e também ampliar para ter período integral. Na segunda metade, você tem de 5 e 6 anos, que seria pré-escola, né? Isso aí nós também precisaríamos ter também em tempo integral, e nós temos um déficit em relação a isso. O segundo desafio seria de 6 a 10 anos, que é a parte que cabe ao município, que nós temos que atuar. Nessa área, nós temos aqui em Cuiabá só 15% em período integral dessas crianças. E nós precisaríamos ampliar isso. Teríamos que chegar pelo menos a 50%, e é uma ampliação um pouco mais custosa, mas que nós precisamos trabalhar nesse sentido. Esse é o primeiro desafio, né? O segundo desafio que nós precisamos ter é o desafio das crianças que precisam de cuidados especiais. Cuiabá trabalha muito bem isso. Tem um projeto bonito nisso, feito em administrações passadas, que foi permanecido, mas nós precisamos ampliar essas vagas, né? Hoje nós temos em creche de pessoas que precisam de cuidados especiais de 91 matrículas apenas. E nas escolas nós temos só menos de 800 matrículas. Nós precisamos ampliar isso, e esses números precisam melhorar, e nós vamos trabalhar muito em cima disso também. E temos que ter uma meta para o IDEB. Quer dizer, a meta dos países desenvolvidos para o IDEB é 6 pontos. Tá? De 1 a 10 seria 6. Cuiabá hoje, no último censo que foi feito, no último acompanhamento que foi feito, em 2021, 2022, ele está com 5,6. Então você veja que não está tão longe. A educação em Cuiabá, portanto, não é uma tragédia. Não é uma tragédia, muito pelo contrário, né? Por isso que eu fiz questão de lembrar que isso é um trabalho de muitas gestões. E também com grande ponto de transformação foi a gestão Dante de Oliveira, porque lá ele ganhou até um prêmio da Unesco. Esse prêmio da Unesco foi pelas transformações que ele teve no conceito da gestão, trabalhando o gestor e capacitando os gestores, que é o mesmo problema que nós temos na saúde. Nós temos um problema na saúde que todo mundo pensa que nós temos que ter o médico como única alternativa para ser o secretário, o ministro. Quando o melhor ministro do Brasil, e talvez tenha sido o melhor ministro do mundo, foi o Serra, que nunca foi médico. Então, a gestão e a atuação são coisas diferentes. E na educação foi isso que foi. O Dante começou, todos continuaram, muitos continuaram, continuou um trabalho de gestão, um trabalho de qualificação e trabalho também de melhoria salarial. Quer dizer, os salários aqui em Cuiabá, hoje, um professor de 40 horas, com um nível superior, ganha R$ 6.800. A média nacional é R$ 4.500. Então, nós estamos bem acima da média nacional. E nós estamos acima da média do setor privado. Que aqui em Cuiabá, no setor privado, esse professor também está em 4.400, 4.500. E paga melhor, inclusive, que o Estado. A Prefeitura de Cuiabá paga melhor do que o Estado. E o índice do IDEB também de Cuiabá é 5,6 e o índice do Estado é 5,2, 5,3. Então, você veja que a educação em Cuiabá, mérito de muitas pessoas, não interessa muito o que é isso, mas nós temos um caminho que precisa ser valorizado, de uma qualidade no corpo dos professores da rede pública, que são muito qualificados, são prestigiados por isso. Essa política tem que continuar e nós precisamos só adequar vamos dizer assim, a atingir novas metas. É só ampliar aquilo que está sendo colocado, e eu acho que isso é fundamental para que a gente possa colocar a educação onde ela nunca podia ter mudado. Porque eu entendo, Antero, Júlia, Pedro, que de um tempo para cá na política, nós temos dado mais valor à saúde do que à educação. Está certo ou está errado isso? Lógico que a saúde é fundamental e é importante. Mas, na realidade, a transformação acontece pela educação. E nós, em todas as áreas, o foco maior é na saúde. E nós, às vezes, estamos deixando de lado a educação. A educação tem que ser o projeto mais importante. Ele é que tira as pessoas da situação, que dá oportunidade para as pessoas. Então, um outro dado importante, que eu não sei se todo mundo sabe. Das 10 melhores avaliadas escolas de Cuiabá, estadual e municipal,
8 são do município. 8. A melhor escola é do Industriário 2. Ela tem um IDEB de 7. A segunda melhor é do Jardim Florianópolis. Quem conhece Florianópolis sabe que é um bairro com muitas carências. E como que pode ter uma escola lá com um IDEB de 6,2? Tem um IDEB de 6,2. Então essas escolas têm que ser estudadas. Nós temos que entender quem é o responsável por isso. Essa, que é a primeira, lá do Jardim Industriário 2, ela tem 580 alunos, 30 professores. E até 2021-22 só tinha 7 computadores. E ela tem um IDEB de 7. Qual que é a primeira avaliação? A participação dos pais no projeto é de 83%. A família dentro da escola, participando do processo escolar. Diferente, às vezes, de muitos lugares que nós estamos vendo as famílias, em vez de estar educando em casa, está entregando na escola para a escola educar. E a escola não está feita para isso. Ela dá formação, mas não dá educação. Educação, quem dá somos nós, pais. Então, assim, esses conceitos nós precisamos consolidar na sociedade e precisamos fazer essa discussão, porque está claro aí que tem escola pública aí com ensino de belíssima qualidade, fazendo um bom trabalho, que tem que ser exemplo, pagando melhor professor do que a iniciativa privada, e que nós podemos fazer grandes melhorias, mas atingir metas. A meta será sair de 5,5, 5,6 para 6 o IDH. Essa será a meta em 4 anos. Deputado, o senhor falou que a educação é o caminho para resolver vários problemas sociais e destacou a importância de se integrar família e escola. Nós tivemos, nesse ano, diversos casos de ameaça, de ataques às escolas. Quais ações, quais políticas públicas podem ser feitas dentro das escolas para prevenir casos como esses? Eu quero linkar isso a um problema que é o problema da saúde mental. Porque isso começou a dar mais divulgação e aparecer mais nas escolas americanas, onde a gente começou a ver pessoas entrando na escola, ex-alunos, alunos, e matando 10, 20, 30, 40 pessoas lá dentro, atirando e tal. Isso tem uma relação com a saúde mental. E isso é uma parte que nós, até pouco tempo, não tínhamos um acompanhamento. Quer dizer, a nossa rede de saúde do SUS, a nossa rede pública de saúde, ela não está preparada para o acompanhamento da saúde mental. A RAPS, que é as pessoas que estão ali, que vão atender todo mundo, eles estão preparados para um monte de coisa, mas não estão preparados para isso. Então, nós estamos discutindo isso na Assembleia através de uma Câmara Temática de Saúde Mental que eu criei e que está tendo uma participação muito grande de todo o mundo. E a primeira coisa que nós fizemos foi chamar a Secretaria de Educação do Estado para que eles fossem lá e colocassem para nós o que eles estavam fazendo sobre isso. Porque uma coisa é você colocar um botão de pânico. É importante para você atingir quando o problema já está acontecendo. Mas o que nós vamos fazer para evitar o problema? Para evitar o problema é trabalhar da saúde mental dos alunos e dos professores. Pois é, mas eles estão doentes com isso. A educação em Cuiabá teve no passado programas assim, eu acho que foi o Luiz Fares que implantou isso. Programas assim, escola com saúde. Quer dizer, você não tem a equipe do SUS, você não tem a equipe do Programa Saúde da Família, então você tinha equipes itinerantes do SUS, que eram equipes de Programa de Saúde da Família, que visitavam as escolas para fazer os exames preventivos nas escolas. E, através disso, descobriu-se realmente causa de óculos, causa de violência contra as menininhas ou contra os menininhos, né? E aí comunicava o Conselho Tutelar, etc. e tal. É possível, está no seu programa de governo, voltar com essa questão da escola com saúde? Veja bem, você colocou um ponto importantíssimo. Isso tem que continuar, com certeza. Só que ela tem que ser aperfeiçoada. Mas isso não existe mais, existe? Não, tem que ser, se ela não existe, tem que ser voltada, tá? Para que exista, mas com uma visão na saúde mental. Porque esse é a grande pandemia do momento. Depois da nossa pandemia do Covid-19, o que nós temos hoje é uma pandemia de saúde mental. Quer dizer, o que está acontecendo no mundo, com as pessoas,
Inclusive, eu cito isso até nas decisões mundiais. Quer dizer, essas polêmicas, essas guerras absurdas, uma falta de entendimento, sabe? Parece que o mundo deu uma mexida para pior na administração disso. Parece que depois do Covid mexeu com a cabeça de todo mundo. Nós precisamos voltar a isso. Nós vamos precisar discutir os assuntos com uma postura melhor. E na saúde mental é isso que nós precisamos fazer. Então, assim, nós precisamos contratar psicólogos para as escolas. Já está acontecendo isso no Estado. Estavam sendo contratados 50 psicólogos, é pouco ainda, mas já é um começo. Nós temos que colocar isso na rede municipal, psicólogos na rede municipal, e temos que fazer um trabalho de qualificação. Nós temos no Estado, e pode ajudar as prefeituras, essa guerra entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro é um desastre, certo? Muito comparado a essas guerras que nós estamos vendo aí. É ruim para a sociedade, é péssimo para o povo. Então nós temos que acabar com isso. O Estado ele tem a Escola de Serviço Público, que foi fundada na época do Júlio Miller, com o Dante de Oliveira como governador, que faz um trabalho de qualificação fantástico. E nós precisamos qualificar a RAPS, nós temos que qualificar as pessoas que estão no SUS e que precisam estar preparadas para receber as pessoas com surto, as pessoas com problema, que vão causar, por isso que eu estou falando isso na educação, são estas pessoas que vão causar e vão precisar do botão do pânico, que vão entrar dentro da escola para fazer mal para outras crianças, porque ela está com um problema psicológico, porque não é normal uma pessoa entrar lá com machadinho, com arco e flecha, com tiro, como nós estamos vendo em São Paulo, estamos vendo em várias cidades. Quer dizer, assim, isso é um descontrole e que nós precisamos estar preparados para isso. Então, esse movimento da saúde mental nas escolas, com acompanhamento, é fundamental e nós vamos fazer um trabalho específico sobre isso, com certeza absoluta. Nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato do PSDB, o deputado Carlos Avalone. E vamos à pergunta do jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Carlos Avalone, o senhor tem uma longa experiência em disputas eleitorais. Eu gostaria de saber a sua sincera opinião. Qual é o lugar que a educação vai ter nessa disputa eleitoral na sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro? O senhor acredita que os candidatos vão debater efetivamente qual a proposta ou a melhor proposta de política pública para a educação, ou a campanha eleitoral vai fazer, como das outras vezes anteriores, simplesmente desprezar esse assunto que parece que não toca a realidade das pessoas? Pedro, eu comecei a falar sobre esse tema que você faz a pergunta agora, porque, na realidade, talvez a situação que a gente vive de saúde no país, a própria pandemia, fez, nas últimas eleições, que a saúde fosse o papel principal em quase todos os debates, né? Muita corrupção nessa área também, muita denúncia de corrupção nessa área, em todos os níveis de governo. Quer dizer, tudo isso ele traz uma imagem, um peso muito grande para isso e traz ela para o debate eleitoral. E, sem dúvida nenhuma, essas questões da educação, elas começaram a ficar em segundo plano, terceiro plano, segurança talvez em segundo, terceiro plano a educação, quando ela tem que ser a primeira. Então, o que eu posso dizer é que eu, sendo candidato, consolidando a minha candidatura a prefeito, ela será, no meu caso, a parte principal. A educação será a parte principal, porque se eu entendo que ela que transforma, é ela que tem que transformar a sociedade, é nela que nós temos que fazer o maior investimento. Na época, a gente lutava para ter 25% para a educação. Isso é uma luta de 3 décadas. Antes não tinha essa referência. E a saúde era 12%, que foi colocado na Constituição e na Constituinte, né? 12%. Só que 12% é Estado, o município 15%, né? O município 15%. Só que os municípios gastam 30%, 35%, 40% com saúde e gastam 25% com educação. Então, assim, você vê... não gasta com eficiência. E não gasta com eficiência. E esse é o maior problema. Por quê? Porque não trabalha a gestão. Normalmente trabalha uma outra coisa que nós temos que entrar. Deputado, eu estou avisado aqui pela retaguarda que o senhor está falando demais. E a gente precisa reduzir o tempo, porque temos pouco tempo para encerrar o programa. E ainda para ficar no tema educação, eu queria, assim, uma resposta curta. Antigamente, antes da redemocratização do país, antes da primeira eleição aqui em 1985, as escolas eram, assim, cabos eleitorais dos políticos.
Aí, deputado, vereador e tal, comandava determinadas escolas e as crianças podiam não aprender ABCD, 1 mais 2 igual a 3, mas sabia escrever o nome do candidato lá da escola, entendeu? Essas coisas eles aprendiam desde o início. Ou seja, dominavam a educação através de indicação política. Aí veio o Dante de Oliveira e o Carlos Bezerra e estabeleceram política de eleição de diretor de escola em Cuiabá e no estado. E isso acabou, em Cuiabá e no estado. Curto e grosso, Avalone, prefeito, vai se devolver a autonomia por eleições de diretores? Olha, eu acho que qualquer sistema pode ser bom, mas nenhum é melhor que a democracia, que não é perfeito. Então, eu acho que democratizar o setor de ensino, como foi feito na gestão Dante, Bezerra e outras, é fundamental. Eu acho que isso aí tem que voltar, sim. Eu sou contrário às indicações políticas em todas as áreas. Eu acho que isso aí nós temos que dar essa condição às escolas para que os pais, os funcionários, os professores, os alunos decidam quem vai gerir lá. Vai dar problema? Com certeza. Vai ter maus diretores eleitos? Com certeza. Mas se depender só de indicação política, no estado parece que são 600 ou 700 escolas. Porra, 600, 700 indicações? Rapaz, não tem ninguém que tenha capacidade disso. Então é muito melhor você ter a indicação pelo corpo que trabalha a escola, pelas pessoas que vivem na escola, do que a indicação nossa fora tentando fazer isso. Agora vamos virar a página e ir para a área social. Qual que é a prioridade do pré-candidato Carlos Avalone numa política social em Cuiabá? Por exemplo, Cuiabá tem vários problemas. Um dos que eu vejo mais gritantes assim à luz do dia é o problema das drogas. Tem locais aqui dos drogaditos, ali perto do Morro da Luz, e outros locais também, que as pessoas ficam aí usando drogas. E que tipo de política social vai ter o pré-candidato Avalone? Bom, primeiro, eu tenho uma crítica geral aos programas sociais. São fundamentais. O cadastro nacional da situação financeira e de quem precisa, ele é muito bem feito. Vários governos fazem isso, eu não sei quando começou, mas ele existe esse cadastro. A situação em Cuiabá, ela tem gravidade. O número de pessoas que precisam de assistência social é colocado lá no estado, são 300 e poucas mil famílias. Em Cuiabá, nós temos que ver esse número de família qual é, para ser colocado lá. Mas sempre o programa social e a coisa social ela é vista só pelo lado da dar uma cesta básica, dar um atendimento, dar uma solução, dar um salário, dar alguma coisa para essa pessoa. E nós nunca trabalhamos adequadamente para tirar ela dessa situação. Isso é o mais importante. Então, lembrando de novo do Dante de Oliveira. Quando o Dante quis resolver o problema da segurança aqui no nosso estado, o que o Dante fez? Pegou nós todos do governo e levou para a Chapada dos Guimarães. Nós ficamos concentrados lá um final de semana inteira, sexta, sábado e domingo. E eu tinha menos de 40 anos naquela época, Antero. E você estava lá também. E chegou no meio da reunião, eu muito audacioso, né? Com a juventude, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico. O que eu estou fazendo aqui na hora de segurança? Né? E a resposta do Dante foi pontual e terrível, isso na frente de todos os secretários. Né? Falou, você pensa que o problema da segurança pública é só do secretário de segurança e do governador? Porque se você, na área de desenvolvimento econômico, se estivesse gerando mais emprego, se a gente estivesse qualificando melhor as pessoas, nós teríamos uma situação melhor lá. Isso serviu para a minha vida toda, a partir daí política. De lá saiu a Polícia Comunitária, desta reunião. De lá saiu coisas que nós construímos todas e a capacidade do Dante que tinha de ouvir todo mundo e tirar as melhores ideias de cada um e saber fazer elas virarem realidade, a poder de execução dele, uma democracia impressionante. Isso a gente tem que trazer para a área social. O que eu fiz naquela época, depois desse puxão de orelha e de me colocar na linha? Eu peguei a minha equipe técnica, que era a professora Rosângela, que está comigo até hoje, Ari Wojcik, João Vieira, Marina Miller, todas as pessoas estavam comigo. Era um grupo de professores da universidade fantástico. E eles, vamos estudar, vamos ver onde está o desemprego na cidade, e aí vai linkar com a área social. E nós chegamos à conclusão que tudo estava entre jovens de 16 a 24 anos e as mulheres
que já eram 50% da sociedade que cuidavam das famílias, 50% das mulheres, e estavam desempregadas. E os homens eram menos, o nível de desemprego era muito menor. Então, ele era segmentado. O que nós criamos? Jovem empreendedor e mulher empreendedora. Junto com quem? Com Thelma de Oliveira, junto com a área social, junto com... Então, nós temos que vincular a questão social à questão da remuneração, da qualificação. Nós temos pessoas que, Maria, minha esposa, ela lá no nosso bairro Araés, ela é vice-presidente do bairro, ela sabe onde estão as pessoas que estão precisando de uma cesta básica e tal. E nós fazemos isso, né? Com apoio de empresários, de amigos, nós vamos lá e levamos a cesta básica para ela. Tem pessoas que não conseguem nem levantar direito da cama. Como que essa pessoa vai ser qualificada num programa que ela tem que sair do bairro e ir lá no Fintech ou ir lá no Sesc para ser qualificada? Ela não tem ânimo nem para levantar. Então nós temos que levar a qualificação para dentro dos bairros. Nós temos que levar a qualificação para onde as pessoas estão, qualificar elas, melhorar a renda delas e diminuir a questão do assistencialismo. Aquelas que precisam têm que ter assistência até o momento que você cria a condição para ela sair dessa condição. Deputado, o senhor está falando da assistência, do assistencialismo, citou os programas para as mulheres. Cuiabá hoje tem uma Secretaria da Mulher, pretende ampliar a atuação dessa secretaria linkada à assistência social, e como o senhor avalia projetos que existem hoje em Cuiabá, como o assistencialismo aos órfãos do feminicídio? Olha, é lógico que é importante dar uma assistência aos órfãos do feminicídio. Está virando até um projeto nacional, o Lula está encampando isso, vai lançar, não tem como alguém ser contra isso, né? Você veja uma pessoa, crianças que perdem mãe e ficam com o pai, vai para a cadeia, provavelmente, o que eles vão fazer? Nós precisamos dar uma assistência a ela. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que pegar esses órfãos e trazê-los para que eles sejam acompanhados dentro das escolas, nós sejamos acompanhados psicologicamente e ter dado opções a eles para eles saírem dessa assistência de um salário mínimo, que não vai resolver a vida deles, para eles poderem ser cidadãos que possam estar no mercado do trabalho, estarem qualificados. Nós temos que garantir a eles que eles vão estar trabalhando e sendo um cidadão, apesar desse drama que a gente não quer que ninguém passe. E isso é uma das grandes vergonhas que nós temos no Mato Grosso. Nós não podemos ser o estado que mais mata a mulher, não podemos ser um estado líder em feminicídio, um estado que tem tudo, um estado que tem recurso, que ganha no desenvolvimento. Não tem explicação para isso, certo? Então isso é uma vergonha, principalmente para nós homens. Deputado Carlos Avalone, só para controle do tempo, nós ainda temos 5 minutos e vamos a mais uma pergunta do jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Carlos Avalone, o senhor tem um trabalho já de algum tempo ligado à questão da saúde mental. Eu gostaria de saber do senhor, como prefeito de Cuiabá, ou como proposta de candidato a prefeito de Cuiabá, como é que o senhor trabalharia essa questão da saúde mental ligada à área da educação e também à área da assistência social? Bom, Pedro, eu falei bastante sobre esse assunto já, mas aí vale a pena a gente entender a cabeça de todos nós, né? Assim, por que o deputado Carlos Avalone, de repente, começa a falar tanto de saúde mental? Por que ele monta a câmara temática? Por que ele começa a discutir? Tudo acontece porque os problemas vêm para dentro da família da gente. Eu tive 2 filhas que tiveram depressão profunda. E eu vi o desespero que é para um pai e para uma mãe. Eu fico até emocionado. Porque, primeiro, é muito caro. É muito caro. Não tem saúde pública que acompanhe isso. Precisa de acompanhamento de psicólogo, precisa de acompanhamento de psiquiatra. E o pai e a mãe não têm o que fazer. Eles ficam desesperados, não foi o meu caso, mas levam a suicídio, levam a uma série de coisas. O país é líder em suicídio, de jovem, de criança se suicidar. Eu nunca ouvi falar disso. Quer dizer, então o problema da saúde mental é gravíssimo. Nós somos um dos países mais deprimidos do mundo, somos um dos países com mais... Cara, são tantas coisas nessa área que eu resolvi entender e vir para dentro do problema e trazer para conhecer. E aí eu descobri que nós temos problemas gravíssimos. Cuiabá não tem um CAPS 3. O que é CAPS 3? O CAPS 3, hoje já tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, que atende à questão da saúde mental. A saúde mental, o município é o principal. E não é culpa só do município, porque na realidade,
o município, na saúde pública, o SUS, é feito tripartites. Então, tudo é 50% do governo federal, 25% do governo do estado, 25% do governo municipal. E as coisas não estão funcionando na saúde mental, porque talvez seja uma coisa mais nova, sei lá quais são os motivos. Mas hoje nós temos tantas cidades que precisam disso, e Cuiabá, que é o nosso caso, nós não temos nenhum CAPS 3, nenhum CAPS que tenha um psiquiatra. Então, as pessoas que estão em surto, elas estão rodando de ambulância pela cidade. Ele vai para uma UPA, vai para não sei onde, o cara não sabe onde entregar a pessoa. E chega lá, a rede, que é a RAPS, das pessoas que estão lá, não estão qualificadas para recebê-las. Estão loucos para receber, querem dar uma assistência, entendem o problema, mas não têm preparo para isso. Por isso, daquilo que nós falamos, da qualificação. E aí, os municípios precisam disso. Além, sabe quanto, Antero, Júlia e Pedro, quanto que o Estado repassa para os municípios para ajudar na saúde mental, para montar um CAPS 1? R$2.000. R$2.000. Sabe quanto custa um CAPS 1 para funcionar? Custa R$70.000 mês. Eu fiz todos os levantamentos, levei ao governador, já consegui sensibilizá-lo. A Secretaria de Saúde ajudou bastante. O município de Cuiabá é o único que tem residências terapêuticas. Porque essas pessoas que hoje tem um movimento antimanicomial. Quer dizer, as pessoas não podem mais ficar em manicômio. Certo? É um movimento. Eu não quero nem discutir se isso está certo ou se está errado. Não cabe a mim. Os psiquiatras acham que é o melhor. Que é não ficar no manicômio. Não, pois é, mas existe uma linha diferente em relação... É difícil até entrar nesse mérito. Mas é o que existe. Se o que existe é isso, as pessoas não vão estar no manicômio, se eles não podem estar internados lá, eles vêm para as residências terapêuticas. E em Mato Grosso só tem residência terapêutica em Cuiabá. 6 residências terapêuticas. Em condições muito ruins, mas são as únicas que existem. Só tem aqui. As outras cidades não tem. Eu vou ter uma reunião agora, dia 29, com o Dr. Perry. Por quê? Ele é um cara que está muito envolvido com essa questão do presídios, das pessoas que estão presas e tal. E lá é um problema sério, porque o juiz dá a decisão, a justiça dá a decisão que o cara não pode ficar preso. Porque o problema dele ele era esquizofrênico, por exemplo, não tomou o remédio e matou a mãe, matou o pai, matou o irmão. Ele não tem que ficar na cadeia. Ele tem que ir para onde? Não tem mais manicômio. Para onde ele vai? Vai para a residência terapêutica. E não tem residência terapêutica. Olha a gravidade do assunto. E aí você vai na farmácia do governo, que tem que dar o medicamento, falta um medicamento desse. E depois que você sai, Antero, um cara que matou o pai, ou que matou a mãe num surto, a família não aceita mais ele. Ele não tem mais família. Para o resto da vida dele. É o Estado que vai mantê-lo. A gravidade é muito séria. Não pode faltar remédio para isso, porque senão mata as pessoas. E tem que ter um local para eles. Eles têm que ser assistidos. Então, precisa de residência. Nosso projeto, nosso trabalho dessa Câmara Temática prevê tudo isso. Em vários municípios, 7 residências terapêuticas, trabalho do CAPS 3. Então, em Cuiabá, nós vamos ter pelo menos 4 CAPS 3 nas 4 regiões, que é o que prevê a portaria do Ministério da Saúde, que nós teríamos que ter, pelo número de habitantes aqui, ter pelo menos 4 CAPS. A única cidade que tem CAPS 3 no estado é Várzea Grande. Nosso tempo acabou. Olha que eu corri no final, hein? Olha que eu corri no final. Tá. Muito obrigado pela entrevista. Na próxima segunda-feira, nós voltamos com mais um programa Nada Pessoal, com mais um pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Até lá. Muito obrigado. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.